Beleza. Então, galerinha, bom dia. Mais uma aula de história, né? É muito bom estar com vocês aqui novamente. E vamos dar continuidade ao conteúdo da aula anterior, né? Estávamos falando sobre Revolução Inglesa, um assunto bem extenso e um assunto um tanto complicado, né? Como eu já tinha antecipado para vocês, ele não é um assunto tão simples. Por isso, a gente dividiu esse assunto em duas aulas. A aula da semana passada, a gente faz uma introdução e fala um pouquinho sobre a importância da Revolução Inglesa, e a aula de hoje, da qual nós iremos falar de fato dos dois momentos da Revolução, tanto a revolta puritana, a Revolução Puritana, como a revolta ou a Revolução Gloriosa, ok? Beleza? Então, eu não vou falar tudo da aula passada, claro, mas só resumindo o que a gente viu, né, no primeiro momento sobre a Revolução Inglesa. Ela é importante porque é importante da Revolução Inglesa para que possamos compreender como a burguesia vai se fortalecer dentro da Europa, né? E claro, se a gente está falando da Revolução Inglesa, a gente não precisa dizer qual vai ser a primeira burguesia a se fortalecer. No caso, a burguesia da Inglaterra, a burguesia, né, que irá assumir o poder político. E esse é outro fator da importância da Revolução Inglesa. Como o poder político ele é transformado em um poder popular, em um poder de uma camada social, né, que no caso é a burguesia, que irá formar o parlamento e, consequentemente, acabar com o sistema absolutista. Então, essa é a importância da Revolução Inglesa. Então, todo mundo pensa de imediato em Revolução Francesa, quando se fala em processos, né, de fim de absolutismo, implantação de repúblicas, ou mesmo implantação de parlamentos, ou mesmo ainda a população participando, né, ativamente da política. Mas temos que lembrar que antes da Revolução Francesa, nós tivemos a Revolução Inglesa. E a Revolução Inglesa, ela é o primeiro movimento de aproximação dos civis, né, ao sistema político, porque a gente sabe que na Europa, na Idade Moderna, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o sistema absolutista. Os nobres governavam, né? Então, os civis, aqueles, né, oriundos mesmo das classes mais pobres e que tinham migrado para, né, o sistema burguês, eles não participavam diretamente não participavam da política. E a Revolução Inglesa vai fazer com que isso mude, né, através do parlamento e da formação da monarquia parlamentarista. Então, esse é o fator, né, crucial para a importância de se estudar a Revolução Inglesa. E, juntamente com esse fortalecimento da burguesia no poder político, através de uma formação de uma monarquia parlamentarista, nós vamos ter fluxo econômico. E a Inglaterra vai se tornar uma grande potência, consequentemente, né, sendo a mãe ali do sistema capitalista e da Revolução Industrial. Né? Vai ser a primeira nação a passar por esse processo industrial logo no século seguinte, pois se a Revolução Inglesa acontece no século XVII, a Revolução Industrial ocorre ali no século XVIII e século XIX. Ok? Então vamos lá. Bom dia, Juju. E Marcele também, bom dia. E vamos dar continuidade. Então, para se compreender a Revolução Inglesa, a gente tem que destacar duas dinastias de imediato, a dinastia Tudor, né, fundada por Henrique VII. Nós temos o Henrique VIII, né, que é muito importante, pois nós vamos ter no período do Henrique VIII, o segundo monarca da dinastia Tudor, a separação ali da igreja, né, da igreja católica, e a criação da igreja anglicana. E marquem isso como um fato muito importante dentro do contexto político inglês. Por quê? Porque com a separação da Igreja Católica, da Igreja, com essa cisma, né, com o afastamento da monarquia
da Igreja Católica e o surgimento do anglicanismo, nem todos, né, os nobres eram a favor do anglicanismo, ou seja, alguns nobres, principalmente da região da Escócia, eles ainda eram adeptos do catolicismo. E isso mais na frente vai gerar um problema, principalmente quando nós tivermos outra dinastia, a dinastia Stuart, a segunda dinastia importante para se compreender esse processo de Revolução Inglesa. Quando nós tivermos a dinastia Stuart, né, a gente percebe que o anglicanismo, assim como outra religião que tínhamos na Inglaterra, que era a religião puritana, irão ser deixadas de lado. Inclusive, em alguns territórios, eles irão até ser alvos de perseguições, enquanto o catolicismo, na dinastia Stuart, voltará a ser fortalecido. Então, isso irá gerar um descontentamento da população. Então, fica logo a dica aí de um dos motivos, né, que leva à revolta puritana, que é justamente esse problema religioso que nós vamos ter na Inglaterra, ok? Então, a religião ela sempre está muito presente no contexto dos conflitos ingleses no século XVII. Católicos e os protestantes, sejam eles anglicanos ou puritanos, ok? Beleza? Então, nós temos a dinastia Tudor. Durante a dinastia Tudor, nós temos um absolutismo. Esse absolutismo, ele não era um absolutismo tradicional, né? Ou seja, ele tinha características mais flexíveis, pois nós, na dinastia Tudor, possuíamos o parlamento. Apesar desse parlamento não ser acionado, apesar do parlamento inglês, né, ele não está em pleno funcionamento, mas ele era acionado em momentos importantes, como no momento de cobrança de impostos, em momentos de conflito. Então, querendo ou não querendo, a burguesia participava assim da política naquele momento. E aí a gente destaca da dinastia Tudor, como eu já falei, o seu fundador, Henrique VII, né? Henrique de Lancaster. Depois nós temos o Henrique VIII, ele também vai ser importante devido a essa questão da reforma protestante, né, a criação da Igreja Anglicana. Nós vamos ter o Eduardo, né, que vai ser o seu sucessor, que também seguia com o princípio da religião protestante, e durante o reinado de Eduardo, filho de Henrique VIII, nós vamos ter o fortalecimento aí, tá, dos puritanos, outra tendência protestante, tá? Depois nós vamos ter a Maria I, tá? Também filha do Henrique VIII, entretanto ela já segue o princípio do catolicismo, e a dinastia Tudor, ela passa ali pelo momento um tanto inconveniente, porque todos os outros monarcas da dinastia Tudors, eles eram protestantes, e já Maria I é católica. Então, ali vocês já percebem, né, algo meio complicado na regência dos monarcas ingleses, e que só vai piorar na frente. E depois nós temos a Elizabeth I, que ela também era protestante, né, e anglicana. E durante o período da Elizabeth I, a última rainha da dinastia Tudor, eles mantêm, né, a dinastia, e ela consegue manter o equilíbrio das contas públicas, e isso é muito importante para o fortalecimento econômico e para o domínio do Oceano Atlântico. Então, durante, né, a dinastia Tudor, se manteve um equilíbrio entre o parlamento, entre os interesses econômicos da Inglaterra, entre a burguesia, tá? Então estava todo mundo tranquilo. O que temos que destacar ainda no período da dinastia Tudor é a formação de duas classes, né? Que essas duas classes irão surgir a partir do processo da criação da propriedade privada, tá? Isso também ainda no período ali do final do século XVI, tá? Então nós vamos ter o quê? Os cercamentos sendo criados. Então o que eram os cercamentos? Para que o parlamento apoiasse
os monarcas da dinastia Tutor, era uma prática comum naquele momento, os reis, os monarcas dessa dinastia, seja Henrique VII, Henrique VIII, Eduardo VI, Maria I, ou mesmo a própria Elizabeth, cederem terras para a pequena e média burguesia e para alguns nobres. Essas terras eram terras que haviam sido confiscadas da Igreja Católica, tá? No processo de separação da Igreja Católica e a monarquia inglesa. Então, essas terras eram cedidas a essas classes sociais, seja nobres ou pequena e média burguesia, e a partir daquele momento, né, surge um princípio de propriedade privada, porque o que essas pessoas faziam com suas terras, a partir do momento que elas recebiam essas terras dos monarcas? Elas cercavam, por isso vai ter o princípio do cercamento naquele período, tá? E lembrando, essas terras eram doadas através de uma questão de troca de favores, porque, né, essas pessoas que recebiam essas terras pertenciam ao parlamento, então haja vista que elas recebendo esses territórios, elas consequentemente iriam apoiar os monarcas que estavam no poder, ok? Beleza? E aí, como eu já tinha dito na aula passada, a gente vai ter aí uma subclasse social, né? Nós vamos ter agora uma classe que é chamada de latifundiários, e dentro desses latifundiários nós vamos ter os gentries, tá? Que é a nobreza rural, e os yeomen, que são os pequenos e médios proprietários de terra, ambos latifundiários. Então, vocês podem observar as classes sociais da Inglaterra da seguinte forma: nobreza, né? Burguesia. Dentro dessa burguesia, nós temos uma subdivisão: burguesia latifundiária, né? Os gentries e os yeomans, e nós temos a burguesia comercial, juntamente com a burguesia mercantil. Abaixo, né, os camponeses. Então, tecnicamente, era essa a divisão das classes sociais na Inglaterra. Aí você deve estar se perguntando, e o clero, e a igreja? A igreja, como é o anglicanismo, ela está contida na nobreza, ok? Beleza? Então é importante entender esse princípio aí. Por quê? Porque tudo isso mostra a evolução social e política, econômica que a Inglaterra teve durante a dinastia Tudor. E que agora, né, eu vou contar para vocês, a Revolução Puritana, como isso vai ser tirado dessa sociedade. Então, a sociedade tinha várias camadas, né, sociais, camadas sociais que funcionam, né, de forma muito positiva economicamente. E a partir desse momento que nós temos uns latifúndios, né, esses proprietários de terra, tanto os gentries como os yeomen, eles irão começar a ter a questão dos seus territórios sendo cercados, e ali eles passam a ter as ovelhas, né? Porque como não eram terras muito produtivas, eles passam a ter as ovelhas, e dessas ovelhas eles já vão começar uma manufatura, né, na fabricação da fabricação têxtil, né? A fabricação de roupas. Então, isso também explica o porquê que a Revolução Industrial ela começa com a fabricação, né, com a indústria têxtil, né, com a fabricação de roupas, porque dentro desses territórios, né, dentro desses cercamentos, né, os latifundiários eles já começam com com a criação de ovelhas, e aí isso vai ser um passo, né, bem firme para a questão da implantação das indústrias têxteis na Revolução Industrial. Ok? Beleza? Sim, o que acontece de ruim? O que acontece é que depois que Elizabeth morre, né, em 1603, ela não deixa herdeiros, né? Elizabeth ela não deixa herdeiros, em 1603 ela vai morrer. E aí a dinastia Tudor ela vai abrir espaço para outra dinastia. Quem irá assumir
o cargo, como eu posso dizer, de monarca da Inglaterra vai ser o seu primo da Escócia, chamado Jaime I. Então, depois de Elizabeth, nós vamos ter o Jaime I assumindo a monarquia inglesa. Jaime é completamente diferente de todos os outros monarcas da dinastia Tudor. Ele tem uma pegada absolutista tradicional. Então, no pensamento dele, a forma que a Inglaterra deveria ser conduzida era por um rei igual o rei Luís XIV da França, ou seja, um rei completamente absolutista. Para ele, todos os territórios adjacentes próximos da Inglaterra deveriam ser conquistados, né? A Igreja Católica deveria ser fortalecida novamente, porque ele seguia o princípio do poder divino dos reis, e quem dava esse poder, quem justificava esse poder era a Igreja Católica. Então ele começa uma série de reformas. E eu coloquei aqui algumas reformas interessantes das quais ele fez, para eu citar para vocês. Ele vai governar entre 1605 e 1625, e durante o seu governo ele vai defender o poder divino dos reis, que eu já falei para vocês. Ele vai perseguir os puritanos calvinistas, né? Segundo Jaime, os puritanos calvinistas tinham muito poder, né? Tanto econômico e político, porque eles formam parte do parlamento, e isso era inadmissível para Jaime. Então ele vai caçar os puritanos, consequentemente fechando o parlamento, e isso vai gerar uma insatisfação muito grande, tá? Ele também vai confiscar terras, tá? Dos anglicanos, tá? Principalmente do território da Irlanda. Por quê? Porque a Irlanda tinha uma maioria, era dividida entre anglicanos e católicos, e o Jaime I ele vai confiscar as terras dos anglicanos, né, doando essas terras para os católicos e, consequentemente, para a Igreja Católica, no intuito de a Igreja Católica ser uma aliada a ele. Ou seja, tudo que os Tudors fazia de tentar estabilizar e tentar agradar gregos e troianos na Inglaterra, principalmente Elizabeth, o Jaime I, Stuart, assim que ele coloca, né, assim que ele assume o cargo de monarca da Inglaterra, ele desfaz. Então ele vai privilegiar os católicos, ele vai perseguir os anglicanos e os puritanos, ele vai fechar o parlamento, e isso começa a gerar um descontentamento muito grande. Por quê? Porque o absolutismo na Inglaterra já não era visto como um sistema político favorável para uma classe ou para classes que estavam prosperando economicamente. No caso, os latifundiários, divididos entre os gentros e os idiomas, e a burguesia, seja ela urbana ou mercantil. Quem ainda apoiava o Jaime I? Quem ainda apoiava o Jaime I era a nobreza. A nobreza ainda apoia o Jaime I porque ela temia perder seus títulos de nobreza. Ok. Quem irá suceder? O seu filho, em 1625, Carlos I, que governa entre 1625 até 1648, quando nós vamos ter a Revolta Puritana. E qual vai ser a política do seu filho? Qual vai ser a política do sucessor de Jaime I, que é o Carlos I? Vai ser melhor? Vai ser mais flexível? Não, ele continua com esse processo de absolutismo tradicional na Inglaterra. Então, ele dá continuidade no projeto do seu pai, né, de centralizar o poder na dinastia Stuart em suas mãos. Então, ele vai aumentar impostos, ele vai fazer algo que deixe ainda mais a sociedade inglesa insatisfeita. Ele vai casar com a Mariqueta, tá? Mariqueta da França, Mariqueta Maria da França, é uma princesa. Ele casa com ela logo assim que ele assume o comando da Inglaterra em 1625. Então, quando ele casa-se com a Mariqueta, né, ou simplesmente Maria da França, o que vai acontecer? A sociedade inglesa vai se sentir traída, porque quem estuda história aqui comigo lembra qual é a arqui-inimiga da Inglaterra, quem lutou em vários conflitos, e principalmente na Guerra dos 100 Anos, contra a Inglaterra.
os franceses. Então, os franceses eram considerados ali inimigos pelo povo inglês. Agora, tu imagina, o teu monarca casa com uma francesa. Então, isso dá uma ideia de que a Inglaterra estava sendo entregue para a França. Então, do que adiantou, né, tantas e tantas batalhas contra os franceses, ok? E isso vai ser algo muito, muito, muito ruim para a política dele. Então, ele perde tudo aquilo que, por exemplo, Elizabeth tinha. Uma boa, bons apoiadores, né? Principalmente apoiadores que tinham poder econômico, né? A popularidade dele vai ser algo negativo por completo e vocês sabem, um líder sem popularidade tem muita dificuldade em governar. Elizabeth tinha muita popularidade, ela era muito aceita pela sociedade inglesa e o Carlos I, com esse projeto que já vinha com o seu pai, só piora a situação, ok? Ele vai ser pressionado após o casamento com a Maria da França, né? Ele vai ser pressionado em abrir o parlamento novamente e ele vai ser pressionado a assinar uma nova Magna Carta, tá? Quem pressiona ele? Os próprios deputados, tanto da Câmara dos Nobres como da Câmara dos Comuns, que eram os burgueses. E aí, em 1628, para tentar melhorar a turbulência política e social que estava ocorrendo na Inglaterra, após o casamento dele com a francesinha lá, ele acaba assinando uma segunda Magna Carta, né, que momentaneamente abriu o parlamento durante um ano. Entretanto, em 1629, ele irá fechar o parlamento novamente, acusando, né, os deputados de conspirarem contra a dinastia Stuart, ok? E aí, a partir desse momento, a partir de 1629, ele aumenta ainda mais os impostos. Por quê? Porque o seu casamento com a francesa, né, acabou fechando um pacto também com o catolicismo, com a Igreja Católica, uma vez que os franceses eram católicos ferrenhos. E não era diferente com a sua esposa, a Maria da França. Então, por que aumentar os impostos? Porque nós tínhamos, né, que pagar impostos também para a Igreja Católica, né? E todos aqueles tributos que os católicos, que a Igreja Católica cobrava. Então, isso vai ser, né, praticamente inadmissível por conta da burguesia, que era calvinista puritana, né, que era anglicana. Então, o catolicismo está com tudo na Inglaterra. E definitivamente, né, o que vai ser o estopim para a Revolução Puritana de 1649 vai ser em 1641. Em 1641 a gente vai ter assim, um fato muito interessante que vai ser, né, o Carlos I, né, buscando dominar a Irlanda por completo, tá? A Irlanda, torno a dizer para vocês, era um território que tinha um território que não pertencia à Grã-Bretanha, que não pertencia à dinastia Stuart, ou seja, não pertencia à Inglaterra. Entretanto, é um território próximo, um território vizinho, e é um território muito almejado pela dinastia Stuart, né? Eles desejam muito dominar a Irlanda, porque a Irlanda era alvo tanto da França como da Holanda e foi, né, também tentada, foi uma briga religiosa muito grande, e a Irlanda tem um lado que é puritano, anglicano, né, dividido ali entre essas duas vertentes protestantes, e tem um lado que é católico. Então, qual era a intenção de Carlos I? Dominar a Irlanda para anexar ao território da Inglaterra, da Grã-Bretanha, que já tínhamos dois territórios ali, o país de Gales, né, o território de Gales, e a Escócia. Entretanto, para ele fazer guerra com a Irlanda, né, para ele fazer guerra com os protestantes, né, irlandeses e anexar os territórios da Irlanda na Inglaterra, ele precisa de financiamento, ele precisa fortalecer o seu exército. E por isso,
né, ele vai aumentar mais ainda os impostos e vai reabrir o parlamento na tentativa de buscar apoio. Entretanto, o parlamento, né, que já estava meio boladão com o cara, não vai apoiá-lo, né? E acaba que o parlamento vai formar um exército, tá? Esse exército é chamado Exército dos Cabeças Redondas, tá? Eles são chamados assim devido ao corte de cabelo deles. Ele era um corte redondo e eles não usavam perucas. E o Carlos I da dinastia Stuart vai formar o Exército dos Cavaleiros. Assim, em 1649, os puritanos tentam tomar o poder do Carlos I, fazendo ataques diretos aos postos de batalha, aos postos, né, da guarda real, na tentativa de derrubá-lo do trono. E assim começa a revolta puritana. A revolta puritana, ela se dá esse nome por quê? Porque eles eram puritanos, né? Era a classe dos protestantes burgueses que não queriam mais esse absolutismo tradicional na Inglaterra e queriam flexibilidade, né, política e participação política também, até porque o parlamento havia sido fechado e os puritanos faziam parte do parlamento. E aí a gente vai ter um líder chamado Oliver Cromwell, tá? Oliver Cromwell. Ele é um burguês que tem muito poder econômico, participava do parlamento ativamente, é um deputado, e ele vai liderar os puritanos na luta contra o absolutismo Stuart, contra o Carlos I. E aí meu Deus. O problema bem aí porque mesmo que o absolutismo não fosse algo bom, ainda assim os Stuarts tinham apoiadores, tá? Quem eram os apoiadores dos camaradas? Também que eu botei aqui, destaquei, ó. Os caras tinham a alta burguesia, tá? Aquela alta burguesia mesmo, a nobreza, os católicos, tá? E alguns anglicanos, principalmente da região do norte, tá? Então esses apoiavam o absolutismo dos Stuarts, do Carlos I. A alta burguesia, por quê? Porque ela achava que era uma ótima oportunidade para crescer cada vez mais e não dar espaço para burguesias médias e pequenas. Os nobres porque não queriam perder título de nobreza, tá? Os católicos porque seriam os mais favorecidos. E alguns anglicanos eram apoiadores porque ocupavam cargos públicos, tá? Então eles apoiavam a dinastia absolutista dos Stuarts no movimento da revolta puritana. E do outro lado nós tínhamos os apoiadores do parlamento, ou seja, apoiadores do puritanismo. Nós tínhamos a burguesia mercantil, nós tínhamos os latifundiários, tanto os gentrys como os yeomen, nós tínhamos os puritanos, nós tínhamos a maioria anglicana, enfim, nós tínhamos a sociedade urbana. Então, muita gente que apoiava aí os puritanos contra o absolutismo. E aí temos a Revolução Puritana, de 1642 até 1649, tá? E o resultado da Revolução Puritana vai ser que os cabeças redondas irão vencer os cavaleiros da corte de Carlos I, e Carlos I vai ser, né, guilhotinado. Ele vai ser guilhotinado, ele vai ser preso, né, e vai ser guilhotinado, e isso vai ser um marco muito importante na história, porque vai ser a primeira vez que a sociedade, né, irá não só tirar o seu monarca, mas assim como condená-lo à morte. Então isso não é algo que surgiu na França, isso é algo que surgiu na Inglaterra. Então Carlos I ele entra na história como o primeiro monarca absolutista a ser guilhotinado pela sociedade civil. Logo a partir desse momento, né, que a Revolução Puritana obtém o seu êxito, consegue acabar com o absolutismo, né, corta a cabeça do seu rei, nós vamos ter o Oliver Cromwell, né, como o líder da política inglesa, tá?
E até porque ele foi um cara lá que liderou os movimentos contra o absolutismo. Então, nada mais justo naquele momento que ele fosse o líder da política inglesa. Então, Oliver Cromwell, ele vai ser o líder e vai implantar uma república chamada Primeira República Inglesa em alguns livros, ou em livros mais antigos vocês vão encontrar como República de Cromwell, tá? Que ela vai de 1649, é quando termina a Revolta Puritana, 1649 até 1659, ela dura 10 anos. De 1649 a 1659. A República Cromwell, tá? Por que república? Porque quem vai estar no poder não é nenhum nobre. Quem vai estar no poder são os civis. Então, nós temos um sistema republicano, tá? E o fato dessa república é que ela deveria fazer aquilo que a população queria, ok? Entretanto, ela não vai ser bem assim, ela não vai funcionar desse jeito. Então, só para resumir o que eu falei bem aqui, para que nós possamos dar continuidade e vocês não se percam nos fatos, tá? Eu vou colocar essa linha do tempo bem aqui assim, rapidão, tá? Só para que a gente não possa se perder, porque são muitas informações. Mas alguma dúvida? Estão acordadas? E acordado? Eu acho que o Diogo tá aqui. Olha, o Diogo tá aqui. E Diogo, tu já olhou meu novo mascote? Tem um mascote aqui. Eu ganhei ontem, ó. Vou mostrar para vocês o meu novo mascote. Aí, Diogo, ó, meu novo mascote. Te apresento o Tiger. Eu ganhei ontem. Ele tá assistindo uma aula com a gente, ó, Tiger. Viu como ele é bonitinho? Muito fofo, né? E ele ainda é do movimento, ó. Tá vendo? É o Tiger. Gostei dele, ó. Ganhei ontem, bonitinho. Ele tá bem aqui do lado do Batman, aqui assistindo a aula com a gente. Mais um mascote das nossas aulas. E também aqui, ó, vou colocar a dinastia Tudor e o século XVI, tá? Ela dura o século XVI. E aí a observação importante da dinastia é absolutismo. O absolutismo aqui flexível, tá? O absolutismo aqui flexibilizado, ok? Dentro aqui da dinastia, algo que vocês têm que destacar bastante foi o fortalecimento econômico. Vou botar aqui o nome da Elizabeth, né? Que a gente foca bastante nela. Aí vocês sempre destacam que no período da Elizabeth I, vamos ter o fortalecimento econômico marítimo. Certo? Outro fator importante, os cercamentos. Propriedade privada. Nós vamos ter outra coisa aqui importante, né, que é a tolerância religiosa entre puritanos e anglicanos e católicos, tá? Eu vou botar essa tolerância entre aspas, tá? Porque era uma tolerância desde que os camaradas não tentassem dar nenhum golpe para assumir o poder. Ok? Nós temos outro fato importante. Estabilidade social e política através do parlamento.
burguês. Ok, beleza. Agora, dinastia Stuart. Século 17. Absolutismo tradicional, tá? Então, vamos ter o que? Perseguição aos puritanos, fechamento do parlamento, guerra contra a Irlanda, aumento de impostos, casamento católico com a França, ok? Beleza? Então, temos todos esses problemas aí. Poder divino do rei. Então tá aqui, ó, para que vocês possam entender a Revolução Puritana, tá tudo aí mastigado para vocês. Aí vamos ter a Revolução Puritana, tá? Revolução Puritana, 1649. Não. Deixa eu falar aqui. 1642 a 1649. Pronto. Eu vou copiar isso aqui, que é para mim colocar aqui depois do intervalo para vocês essa ordem novamente. Tá vendo? Vai cair aqui. Deixa eu só copiar. Vai cair e a gente volta já.